Essa é a palavra de Deus. Porque Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor Deus e eterno Pai, a Deus, nessa noite eu te apresento a tua igreja, te apresento a minha vida, Jesus querido. Meu Pai, estarei, Jesus, sendo canal do Senhor nessa noite, canal do teu Espírito, ó Deus, para cada coração. Pai, que você possa, Deus, estar falando comigo, com a tua igreja, através da tua palavra, Deus. E que o teu povo e eu, Deus, não venha sair de uma forma, mas que o Senhor venha trazer renovação da tua palavra nessa noite. Ó Deus, para louvor e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sendo aplaudido ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, estamos diante de uma palavra nessa noite que fala sobre a vida de um homem que se encontrava numa situação muito difícil, uma situação a qual ele não estava consciente, ele estava possesso de espírito imundo, estava possesso de demônios. E a Bíblia nos dizendo que este homem vivia na cidade de Gadara, e este homem vivia pelos montes clamando, se rastejando, ele vivia correndo pelos montes clamando e rascando pedras no seu corpo. E a Bíblia nos dizendo que na outra banda vinha Jesus no barco juntamente com seus discípulos, e Jesus diz para os discípulos: olha, passamos para a outra margem. Mas ao decorrer do caminho, Jesus, ele entrou para a popa do barco e dormiu. E a Bíblia nos dizendo que o vento, a tempestade veio. É verdade que os discípulos ficaram com medo, atemorizados, e chamou Jesus na popa do barco. Jesus, a Bíblia dizendo que Jesus levantou e foi e repreendeu o vento e o mar. É verdade dizendo que após acontecer este fato, eles chegam nessa tal cidade chamada de Gadara, que é onde habitava esse homem endemoniado, esse homem a qual não se comunicava com a sua família, esse homem a qual não vivia com a sua família, esse homem a qual não vivia no meio da sociedade. E Jesus vem chegando neste local, aonde este homem morava, aonde este homem ficava. Mas a casa dele vem dizendo o texto que eram sepulcros, lugares aonde vivia corpos de pessoas que já estavam mortas. E este homem, a Bíblia vem dizendo que ele estava possesso de demônios. A minha Bíblia, ela nos dá um estudo aqui dizendo que este homem, ele tinha uma legião de demônios. E a Bíblia dizendo que uma legião, ela contém 6.000 demônios, irmãos. E este homem, ele vivia pela rua peregrinando, clamando, né? E a Bíblia não dizendo mais sobre acontecimentos que acontecia com este homem nessa cidade de Gadara, e pessoas tentavam prender ele, só que não havia correntes que prendia as mãos, os pés dele, porque ele quebrava, ele tocava tudo, não tinha nada que segurava este homem. Mas a Bíblia também vem nos dizendo que vinha um homem que já tinha repreendido o mar, já tinha mandado o vento parar, e que este homem, ele parava qualquer coisa. Ele parou o vento e o mar, mas essas correntes que homens carnais, falhos e pecadores como eu e você não conseguiam, homens falhos e pecadores que não conseguiam prender este homem, havia um que estava chegando, que tocava, que quebrava tudo que vinha na sua frente, tudo que vinha tentar sobre ele. E a Bíblia não dizendo assim que este homem, ele no alto do monte clamando, ele desce e ele avista, vindo um barco, e esse barco estava Jesus e os seus discípulos. E a Bíblia está dizendo que após Jesus botar o pé na areia daquele mar, chegando na porta dessa cidade, a Bíblia está dizendo que este endemoniado logo se prostrou diante de Jesus. E a Bíblia está dizendo que os demônios falaram sobre a boca dele: o que temos nós contigo, Jesus do Nazareno, Filho do Altíssimo. E a Bíblia dizendo que Jesus, ele virou para aqueles demônios e expeliu aqueles demônios. E a Bíblia dizendo que aqueles demônios, conversando com Jesus, disse: olha, não nos manda para o abismo, mas nos manda para aquela manada de porcos. E a Bíblia está dizendo que havia homens que cuidavam desses porcos. E a Bíblia está dizendo assim que Jesus mandou que esses demônios saíssem da vida deste homem, a qual um homem que estava aprisionado por esses demônios,
Esse homem a qual não tinha consciência do que estava fazendo, homem que tinha uma força além do natural, uma força sobrenatural, uma força espiritual. Irmão, eu estou ouvindo a pastora falando sobre que tem anjos que pelejam, há uma grande batalha espiritual. Assim, irmão, quando Satanás tem poder debaixo da terra, assim como Satanás tem poder em cima da terra, que a Bíblia vem nos dizendo que foi delegado ele uma autoridade na terra, que o próprio Deus delegou quando lançou ele do céu, assim também há anjos poderosos pelejando por mim e por você. Às vezes a gente pensa, irmão, a gente fala porque somos falhos, erramos diante do Senhor, falamos que estamos fracos, mas ouvimos a palavra de Deus todos os dias, ouvimos Deus falando conosco e vemos essa história deste homem, a qual teve um encontro com Jesus, a qual teve um encontro com um homem que era 100% homem, 100% Deus, que cansava, que tinha pele e carne, mas também tinha uma força espiritual tremenda, uma força espiritual poderosa, a qual a pastora disse aqui nessa noite, que ela só vai parar quando Deus fazer com que ela vai levar para a glória. Assim também, irmãos, era Jesus na terra, 100% homem, 100% Deus. Ele dormiu no barco, sim, mas ele também, quando ele desceu daquele barco, ele também era Deus para expulsar aqueles demônios, ele era Deus para expelir aqueles demônios, ele era Deus para mudar a história daquele homem, ele era Deus para mostrar para a sociedade daquela cidade, a qual via este homem, a qual não queria aquele homem perto deles, a qual não dava nada para aquele homem. E Jesus chegando naquele lugar e espera os demônios deste homem. E a Bíblia nos dizendo, irmão, que quando a sociedade daquela cidade viu isso, eles ficaram atemorizados, a ponto de falar com Jesus para sair daquela cidade, a ponto de falar com Jesus e o discípulo: saia daqui, isso não é normal, isso não é normal nele, não diz a palavra do Senhor que aquele homem foi liberto, que aquele homem após ser liberto, ele não queria, irmão, sair de Jesus. Às vezes, irmãos, o inimigo lança seta na minha mente, na sua mente, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que nós não vamos parar, mas Jesus usa os profetas dele para falar: não saia de perto de mim. Assim foi esse homem, irmão, demoniado, após conhecer Jesus, não queria sair de perto de Jesus, mas Jesus liberou a palavra para ele, dizendo assim: olha, vai e anunciei aquele dessa cidade que viu você dessa forma, vai de encontro à sua família nessa noite e mostra quantas grandes coisas o Senhor tem feito com você. Aleluia, Jesus. E assim não é a nossa vida. Quando nós temos encontro com Jesus, demônios, irmãos, saem da gente, legiões saem da gente, e logo após conhecer as coisas de Deus, nós não queremos sair de perto. Mas tem um adversário, irmão, que roda, irmãos, ao nosso redor, procurando quem possa tragar. E ele vai, irmão, na nossa fraqueza, na nossa falha. Ele vai aonde sabe, irmão, que você é fraco. Ele sabe aonde a sua fraqueza, irmão. Mas sabe de uma coisa, que há uma força espiritual em redor de você também. A Bíblia vem nos dizendo que há anjos, irmãos, que está ao nosso redor, irmão, nos livrando, nos protegendo. E a Bíblia também vem nos dizer, irmão, que há o Espírito Santo de Deus, que intercede em gemidos inexprimíveis ao Senhor, que habita no meio do teu coração, que está falando comigo e com você. Não saia de perto de mim, não saia de perto de mim, não saia de perto de mim, porque também, irmão, a palavra diz que quando nós vimos para a presença do Senhor, sai o Espírito de nós, a qual nos aprisionava nas bebidas, a qual nos aprisionava na prostituição, a qual nos aprisionava a fazer as maldades deste mundo, a qual nos fazia andar nos prazeres dos desejos da carne. Mas quando nós desviamos da presença do Senhor, e a Bíblia nos diz que esse Espírito que sai do nosso corpo, ele fica rodeando a terra, e quando ele rodeia a terra e volta para olhar nós como estamos, se nós estamos na posição, ainda não está, ele, enquanto a gente não está na posição, ele volta, irmão, com os mais 7 demônios, e vem em nós, irmão, no nosso estado, se torna pior do que o primeiro. E assim, irmãos, a gente vê isso na rua. Pessoas, irmãos, que estavam na presença do Senhor,
Pessoas que foram libertas pelo Espírito Santo, convencidas pelo Espírito Santo de Deus, e retrocederam para trás. E a gente repara, irmão, que se aquela pessoa roubava, ela rouba mais. Se aquela pessoa ela matava, ela mata mais. Se aquela pessoa ela prostituía, ela prostitui mais. A gente vê a situação de uma pessoa a ponto de a pessoa virar um mendigo, a ponto da pessoa perder família, bens materiais. E a vida deste homem, irmão, desse demoniado que habitava nessa cidade era desta forma. Habitava neste homem uma legião de 6.000 demônios, irmãos. Mas para Jesus, irmão, para Deus não tem quantidade quando Ele chega, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo falou através do profeta Isaías, que antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa livrar das minhas mãos, e agindo eu quem impedirá. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite, se o Senhor está na sua vida, irmão, se o Senhor está com você, está comigo, pode se levantar o inferno, porque, irmão, agindo Ele quem impedirá, agindo Ele quem impedirá. É assim, irmão, foi a vida deste homem. Aquelas correntes que aprisionavam ele, correntes espirituais, correntes demoníacas, foi quebrado, irmão, naquele momento, após se encontrar com Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habita no meio de nós. Irmãos, é só isso só. Amém? Vamos orar a Deus nessa noite e agradecer Ele pela palavra. Graças a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, meu Deus, nessa noite, Jesus, apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Queremos agradecer o Senhor pela palavra dessa noite. Meu Deus, faça conforme a Tua vontade, Teu querer em nossas vidas. Senhor, não nos deixe parar. Perdoa-nós, ó Deus, pelas palavras que saem de nossa boca, que não, meu Deus, nós não estamos conseguindo, Senhor, mas que o Senhor possa mudar essas palavras, de que nós não vamos arredar o pé da Tua presença, de que nós não vamos abrir mão da nossa promessa, que nós não vamos perder a esperança de morar na mansão celestial, que nós não vamos perder a esperança que a trombeta irá tocar no céu, e o Senhor irá buscar a sua noiva, o Senhor irá, Senhor, separar as ovelhas do bode. O Senhor, meu Pai, diz na Tua palavra que haverá 2 no campo, um será tomado e o outro vai ficar, Senhor, e que o Senhor possa nos ajudar a guardar esta palavra e não desistir, meu Pai, e crer, meu Pai, que o Senhor está pelejando por nós, que o Senhor, ó Pai, está ouvindo a nossa oração, que o Senhor está conosco, que o Teu Espírito Santo foi, meu Deus, mandado a esta terra para estar conosco até a consumação do século. Espírito Santo, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que o Senhor possa nos convencer do nosso pecado, do nosso erro, da nossa iniquidade, que o Senhor possa nos ajudar a orar, que o Senhor possa nos fortalecer, para que nós possamos estar cada dia se humilhando diante da Tua presença, porque sem Ti nada somos. Meu Deus, nos ajude, Espírito Santo, a estar na Tua casa, meu Pai do céu, porque o salmista Davi disse: alegrei-me como no me disseram, vamos à casa do Senhor. E as palmas glorificam o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade.